Jesus está no Monte das Oliveiras ensinando quando de repente se levanta e diz: y igual a 2x ao quadrado mais 4x menos 5. Espantado, um de seus discípulos pergunta: O que é isso, mestre? Ao que Jesus responde: calma, é apenas mais uma parábola. Eu vou tentar mais uma, vai. Whindersson, seus dias de comediante estão contados. Existe alguma coisa pior que ser atingido por um raio? Não. Sim, ser atingido por um diâmetro que é 2 vezes o raio. É muito ruim. Faz favor, puxa a vinheta, vai. Aqui. Tá faltando meu pincel. E depois desse momento maravilhoso de piadas matemáticas com o grande comediante Jazz, você chegou na terceira aula de logaritmos. What a pleasure have you here with me. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos começar então hoje a fechar, aliás, vamos fechar esse assunto que é logaritmo. Você gostou da primeira aula? Gostou da segunda? Então, pelo amor de Deus, menininho, se inscreve no canal. Vai aí, clica nesse botão aí chamado inscrever-se. Ah, tá de cá, eu esqueço. É de cá, botão inscrever-se. Já se inscreveu? Olha o sininho de notificação, vê se essa bagaça tá ativada. Se não estiver ativada, vai clicar nele, vai na opção todos e vai clicar e vem ser feliz aqui no canal Hora da Matemática, matemática sem complicação. Simbora então. Gente, só para lembrar aqui, momento review. Nos 2 últimos encontros nossos, o que nós fizemos? Primeiro, nós definimos logaritmo, vimos seus elementos, sua condição de existência e falamos sobre as suas consequências da definição. Além, claro, de analisar os 2 sistemas de base mais comuns. O sistema de base natural, ou base E, e o sistema de Briggs, também chamado de sistema de base 10. Na segunda aula, nós demonstramos as propriedades operatórias de logaritmo. Falamos que o log do produto vira a soma de logs, que o log do quociente virá a subtração dos logs e relembramos a famosa regrinha do tapa ou do tombo. Você que escolhe aí com a agressão, você se sente mais confortável. Depois, nós fizemos o quê? Provamos a chamada mudança de base. Beleza? Se você perdeu tudo isso, corre na playlist Logaritmos e Função Logarítmica e assista de cabo a rabo, como diz aqui no nosso Goiás. Errou! Tô em Minas, enfim, Minas. Bom, a ideia é o seguinte, primeira coisa, na aula de hoje, então, nós vamos fechar esse assunto e eu quero explicar o que será abordado hoje. Então, primeiro, nós vamos ver 2 consequências muito importantes da mudança de base, conforme eu havia prometido, e segundo, nós vamos fazer uma análise do gráfico da chamada função exponencial, beleza? E você não pode perder, porque daqui para frente vai pipocar exercício de logaritmo aqui no canal Hora da Matemática, sua sala de aula no YouTube. Vem com o Jazz aqui. Então, simbora aqui. Eu vou começar a nossa aula, então, relembrando com vocês algumas consequências da mudança de base, tá? Algumas consequências da mudança de base. Só para fazer aquele momento importante de revisão, se você chegou aqui agora, ó, basicamente é o seguinte: se a gente quer mudar a base de um logaritmo, veja bem, se eu tenho log de B na base A e eu quero pegar esse cara e passar para a base C, se lembra? Eu posso fazer isso? Posso, mas eu pago um preço. Qual que é o preço que eu pago? Um log vira 2 logs. Então aqui, ó, vai virar na verdade um quociente, ou ele, na aula passada eu falei que eu ia arrumar isso aqui, né?
Não arrumei, tô sem palavra, hein? Ó, log de B na base A, isso aqui vai ser quebrado em 2 logs, fica log em cima e aqui log embaixo, tá certo? E aí, ó, esse Bzinho vira o logaritmando da parte de cima, esse Azinho vira o logaritmando da parte de baixo e a base é a base que você preferir. Como diz na Terra da Rainha, you rather to. Então a ideia é o seguinte, eu vou vir aqui, cadê o pincel laranja? Eu adoro esse pincel laranja, velho, bonitinho, né? Ó, não sei se ele é bom de ver na câmera, viu, Abner? Mas eu vou arriscar. Aqui, ó, C e aqui C. Beleza? Tranquilos? Então tá aí, ó. Log de B na base C, log de A na base C. Fizemos a mudança de base, isso aqui foi a aula passada. Bom, isso aqui, gente, vai ter 2 consequências muito interessantes e muito útil. Imagina o seguinte, vem comigo aqui. Pensa numa primeira consequência, que é essa aqui, ó. Imagina nós temos uma fração, que é 1 sobre log de B na base A, ok? Ó, 1 sobre log de B na base A. Muito bem, eu quero mexer um pouquinho com isso aqui, tá? Então vem com o jazz aqui. Você concorda que essa fração aqui, ó, esta fração, eu posso escrever como sendo, vamos lá, abre aqui, ó, log de A na base A. Professor, que é isso? Tá ficando doido? Não entendi. É porque, galerinha, o número 1 pode ser escrito como log de A na base A pela regrinha que nós vimos lá atrás, consequência da definição. Quando logaritmando é igual a base, o log vale sempre 1. Então só troquei 6 por meia dúzia, tá ligado? A ideia é a mesma. Então, o número 1 eu escrevi como log de A na base A. Aqui embaixo eu vou deixar do mesmo jeito, ó, log de B na base A. Log de B na base A. Produção, se eu ficar na frente da minha escrita aqui, vocês me falam, tá? Faz assim, ó, vaza, tá? Então, ó, log de A na base A sobre log de B na base A. Muito bem, e aí, professor Jazz? E aí? Aí que é o seguinte, dá uma olhadinha aqui, eu sempre falo para vocês que toda a regrinha, toda a fórmula, o pessoal não gosta muito de falar fórmula, né? Mas eu vou chamar de fórmula. Toda fórmula matemática é uma avenida de dupla mão, tanto vai quanto volta. Então se lembre, eu posso sair do lado esquerdo e vir para o lado direito, ou eu posso fazer o contrário, sair do lado direito e ir para o lado esquerdo. Se eu fizer o caminho de volta, veja bem, eu até comentei isso aqui na aula passada, hein? É como se eu pudesse cortar esse C com esse C, tá ligado? E juntar 2 logs no só. Ao invés de aumentar a quantidade de logs, eu quero juntar os logs. Observe que para isso é imprescindível que eles tenham a mesma base. Ou seja, eu vou fundir os dois, ó. Juntei, certo? É como se... Ai, Jesus, Maria e José. É como se eu cortasse C com C. Não é que eu estou cortando mesmo, não, tá? É uma, sei lá, como é que a gente vai falar isso? É uma ficção. É como se eu cortasse C com C e esse B e esse A juntassem um log só. Então, observe aqui. Qual que é a base desse log? Deixa eu ouvir. Qual que é a base desse log? Qual que é a base? Base A. Qual que é a base desse log? Base A, menininho, bonitinho. Exatamente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso meio que cortar esta base A com essa base A, juntar os dois por essa regrinha aqui, e olha só o que eu acabei de mostrar para você. 1 sobre log de B na base A, isso vai ser igual a log de A na base B. Você entendeu? Você entendeu, tchutchuquinho, ou não? Eu acabei de mostrar para você o seguinte, mano, você tem um log na parte de baixo? Tenho, professor. Eu, Jazz, não gosto de log na parte de baixo da fração, certo? Posso pegar esse log e jogar para riba? Claro que pode. O que acontece se eu pegar esse log e jogar ele para cima? Ele vai inverter. O que é base vira logaritmando
E o que é logaritmando vira uma base, sacou? AB. Ah, professor, o senhor é muito fera. Então, exemplo. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos lá? Exemplo. Se eu falo assim para você, log, aliás, apaga, 5 dividido por log de 3 na base 2, tá certo? Eu tenho log na parte de baixo, não quero. Posso jogar ele para cima? Claro que pode. 5 vezes log, mas quando você pega esse log e joga para riba, esses dois carinhas vão inverter. Isso aqui, vai virar 2 e aqui fica 3. Pronto. Your problems are solved, tá? Passamos aqui, este processo. Isso aqui vai ser muito útil em exercício, hein, galerinha? Se liga na parada, se liga. Bom, e aí, Jess? E aí que é o seguinte, fechou isso aqui? Esta é a primeira consequência da mudança de base. But tem outra consequência que eu quero falar com você antes de apresentar para você a ideia de log, tá? A segunda consequência que nós temos é a seguinte, presta atenção. Eu vou colocar aqui para vocês, Segunda consequência. Log de B na base A elevado a N. Oxe, professor, você não já falou sobre isso? Não, você está confundindo. Eu falei sobre isso quando o meu expoente estava onde? Lá no logaritmando. Agora, o meu expoente está na base. E aí, o que eu vou fazer? Vou me deitar, abraçar os meus joelhos em posição fetal e chorar? Não, meu filho, claro que não. A ideia aqui é o seguinte, presta atenção. Eu vou propor para você a mudança de base, pode ser? Pode, qual base? Eu vou mudar isso aqui para base A. Professor, como assim? Presta atenção. Log de B na base A elevado a N vai ser igual a... Estica esse negócio. Aí isso aqui fica, log de B, né? Esse B fica em cima, esse AN embaixo, log de A elevado a N. Entendi, professor. E agora? Agora você põe a base que você quiser. No meu caso aqui, eu quero base A, tá? Base A. Muito bem. E aí, professor Jess? E aí que é o seguinte, nós vamos ter então que log de B na base A elevado a N vai ser igual a, abre aqui, vamos lá, vamos esticar isso aqui. Aqui fica log de B na base A, normal. Agora, aqui eu posso dar o tapa, não posso? Reguei o tapa, caiu, Cruzeirão, velho, de guerra. Não, desculpa, velho, não resisti essa. Sem graça, né? Eu sei. Enfim, N log, a minha carreira como comediante não está decolando, eu estou sentindo isso. E aí, Jess? Aí que é o seguinte, log de A na base A, eu sei que é 1. Então, olha só, vai ficar log de B A elevado a N, isso vai ser igual a, escuta, aqui não tá, isso aqui é a mesma coisa, vamos passo a passo, log de B na base A dividido por N. Só que isso aqui, você pode escrever como este negocinho aqui, vem pro lado de cá, deixa eu pôr isso aqui na mesa, você pode fazer assim, vamos colocar aqui para vocês, 1 sobre N, né? Esse N aqui, eu posso fazer um pequeno desvio para cá e escrever isso aqui, Portanto, log de B A elevado a N vai ser igual a 1 sobre N vezes o log de B na base A. Ai, meu Deus, meu coração chega palpita. Palpitou meu coração, professor. O que você acabou de mostrar para mim é vida. Que bom que você achou isso. Preste atenção. Nós vimos aqui duas coisas importantes.
Essa aqui, pessoal, essa aqui, ó, ela fala assim, olha aqui pro Jazz. O seu expoente está na base, então você dá um tapa nele também, entendeu? Igualzinho a outra regra do tapa. Você dá um tapa nele também, só que tem um detalhe. Se o seu expoente estiver na base, ele vai cair o quê? Dividindo, entendeu? Por isso que está na parte de baixo, ó, 1 sobre N. Esta é a regrinha. Fechou? Curtiu? Massa pra caramba, não? E enfim, depois de passar por isso aqui, tá na hora de ver como é que isso aí fica aplicado em função, tá bom? Então, senta que lá vem história. Nossa, Castelo Rá-Tim-Bum. Você assistiu esse negócio já, Abner? Antigo, né, mano? Pelo amor de Deus. Castelo Rá-Tim-Bum, vamos lá. Função logarítmica. Função logarítmica. Bom, a análise disso aqui, gente, é mais na parte de gráfico, tá bom? Então, o Jazz quer te contar uma coisinha aqui, presta atenção aqui, ó. Na parte de função logarítmica, o esquema é assim, aqui, ó. Definição, como é que a gente define uma função logarítmica? Primeiro, ela é uma função f de reais positivos, com exceção do zero, em reais. Ó, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Nós vamos ter uma aula aqui no nosso canal sobre parte geral de função, tá? Isso aqui, basicamente, é o domínio, é o domínio da nossa função. E isso aqui, ó, é o nosso contradomínio. Desse domínio é onde vai sair os possíveis valores de x. E por que a função logarítmica, ela tem esse intervalo definido? Porque a carinha dela, e aí, gente, eu vou dizer para você que isso aqui que eu vou te apresentar é a função logarítmica tradicional, tá bom? Básica, elementar, é a mais básica de todas. Uma função logarítmica tem essa carinha aqui, ó, f de x igual a log de x na base A, tá entendendo? Na base A. Aí, eu quero que vocês pensem assim comigo, ó. Então, isso aqui que é uma função logarítmica, tá? Onde a nossa variável x, ela vai ficar no lugar do logaritmando. Aí é bom lembrar, isso é sempre bom lembrar, né? O seguinte, nós já vimos algumas regrinhas para isso aqui, não vimos? Vimos. Aí, se você voltar lá na aula número 1, na consequência da definição, você vai lembrar que, primeiro, esse cara aqui tem que ser positivo. Por isso que eu coloquei aqui para você, que o meu domínio são os reais positivos. Nós vimos também que esse carinha não pode ser zero. Por isso que eu pus o asterisco aqui, ó. Asterisco significa que o zero não entra na bagaça, não entra na parada. Ótimo, Jazz. Que massa, mano. Eu também acho, mano. E aí é o seguinte, a condição de existir de log é que define pra gente quem? O domínio, tá ligado? É justamente essa condição. Agora, o contradomínio é onde está a minha imagem, que no caso aqui pode ser qualquer coisa, tá bom? Então, esta aqui é a carinha da função logarítmica básica. Muito bem, professor. E aí? E aí que eu quero fazer uma análise do gráfico com vocês. Vamos fazer uma análise do gráfico? Vem com o Jazz aqui, ó. Análise do gráfico. Eu vou fazer aqui 2 gráficos. Ó, aqui também, mais 2 gráficos. Deixa eu colocar esse trem mais bem desenhado aqui, pelo menos razoavelmente desenhado. Observe uma coisa. Primeiro, você está vendo que o x aqui é o meu logaritmando, certo? Certo, professor. E você está ligado que o logaritmando não pode ser negativo. Tá ligado? Tá lembrado disso?
Sim, Jazz. Inclusive, eu reafirmei isso aqui, ó. Tá vendo? Tem que ser positivo. Então, quer dizer que o meu gráfico, ele não vai poder passar, pelo menos não esse, para a parte negativa do x, tá? Para a parte negativa não tem jeito. Por quê? Porque ele não aceita logaritmando negativo. Ah, professor, entendi. E aí, Jazz? Aí que é o seguinte, quando eu fizer essa análise, se liga aqui na paradinha, presta atenção. Quando eu fizer essa análise, então, o meu gráfico vai ser assim, ó, não vai passar pela parte negativa do x, não vai passar, e outra, esse f de x, ele pode ser qualquer coisa, lembra? Esse carinha aqui, ó, que é o nosso logaritmo, lembra? Log de x na base A igual a f de x, quer dizer que o f de x é o logaritmo. Ele pode ser qualquer coisa. Então, na realidade, o formato do meu gráfico é assim, ó. Ou assim, ou, se você preferir, ele vai ser assim. Tá bom? Repare que curva bonitinha. Isso aqui, gente, isso aqui, ó, é o gráfico crescente. Vou pôr aqui embaixo vocês, ó. Aparece na câmera? Aparece? Crescente aqui? Isso aqui é o gráfico crescente, porque está aumentando. Esse aqui é o formato de uma curva decrescente, tá? Professor, quando é que o gráfico de uma função logarítmica é crescente? Quando é que é crescente? É crescente, quando a sua base é maior do que 1. Beleza? Se a sua base for maior do que 1, o seu gráfico ele vai ser crescente. E vai ser decrescente. Gente, eu sei. Então fala, quando o meu A for menor do que 1. Não, criatura, já falei que essa base tem que ser positiva. É quando a sua base estiver entre 0 e 1, tá certo? Quando a sua base estiver entre 0 e 1, esse gráfico vai ser decrescente. Tá ligado? Gráfico crescente. Base maior do que 1, maior do que 1. Gráfico decrescente. Base entre 0 e 1. Agora, Enem, eita, FUVEST, me aguarde que eu tô voando agora em logaritmo. Agora sim. Agora essa matemática não me pega mais. Ainda bem que surgiu na minha vida o canal Hora da Matemática. Muito bem, senhoritas, senhores, olha só. Esse pontinho aqui, ó, dá uma olhadinha nele. Deixa eu marcar para você de verde. Ai, cansei, tô precisando fazer exercício. Ó, esse pontinho aqui é onde o gráfico corta o eixo X, tá ligado? Nesse ponto aqui, ó, nesse cara aqui, em qualquer um dos dois casos, o meu y é 0, tá? Em qualquer caso aqui, o meu y é 0, ou seja, o meu logaritmo é 0. Agora, não sei se tu tá lembrado, tá? Não sei se você se lembra, o y, ou no nosso caso aqui, o f de x, ele zera quando esse cara é 1. Ah, professor, não lembro, não. Primeira aula de logaritmo, filho de Deus. Segunda propriedade, o que diz lá? Lá diz assim, eu estou tremendo, que o log de 1 em qualquer base é sempre 0. Então, lindão e lindona, esse número aqui, ó, é 1. Ô, jovens padawans, presta atenção. Essa propriedade aqui, ela é verdadeira, ele vai cortar do 1, desde, claro, que o meu gráfico tenha essa carinha. Se eu pegar e transladar esse gráfico, e fique tranquilo, cara, essa é uma aula que eu vou querer gravar. Translação de gráfico, se liga nela, hein? Essa aula é muito importante. O que vai acontecer aqui? Esse gráfico pode deslocar no eixo X, ou transladar no eixo X, ou no eixo Y. Aí esses pontinhos podem mudar. Mas, inicialmente, para esse tipo de função, é essa aqui a propriedade. Tá certo, gente? Beleza? Se liga nessa paradinha aí, ó, porque isso é muito importante. Para não fazer desastre aqui. Muito bem. E aí, Jazz? E aí eu finalizo com uma observação importante.
Eu já quero de cara agradecer a você que escolheu o canal Hora da Matemática para te ensinar log ou revisar log com você. Espero que você tenha gostado, tá bom? E eu vou finalizar aqui com uma observação que faz sentido quando eu olho para cá, que é a inequação logarítmica, tá? Observação importante, fique atentos com a inequação. Por quê, Jess? Veja bem, se a minha função é decrescente, quanto maior o x, menor o y, tá ligado? Minha função é crescente, quanto maior o x, maior o y. Então se liga aqui na paradinha. Vem comigo aqui, ó. Vem com o Jess. Ó. Se você tem, por exemplo, esta equação aqui, ó. Log de x na base 3 maior que log de 7 na base 3, certo? Um exemplo apenas. Você vai perceber que como os logaritmos têm a mesma base, 3 e 3, você pode cortar o log de cá com o log de cá, sem medo de ser feliz, tá bom? E pronto, sua resposta x maior que 7. Fechou. Agora, olha a diferença. Se for assim, ó, log de x na base 1/3 maior do que log de 7 na base 1/3. A sua base agora, meu amigo, tá nesse gráfico aqui, tá ligado? A sua base agora o seu log agora é um log decrescente. O que vai rolar? O que vai rolar é o seguinte: você pode cortar porque as bases são iguais, certo? Então, ó, corta log de 1/3 com log de 1/3, but você vai ter que inverter a desigualdade. Então, isso aqui fica x menor do que 7. Se liga nessa paradinha, porque isso aqui chama-se calcanhar de Aquiles de vestibulandos, tá? Fique esperto. Olha aqui para mim. Se a sua base for maior do que 1, anote isso aí. Se a sua base for maior do que 1, papai, quando eu cortar os logs, eu conservo o sinal de desigualdade. Se é maior, aqui continua maior. Se é menor, aqui continua menor. Mas, se sua base está entre 0 e 1, que no meu caso aqui é 1/3, está entre 0 e 1, a sua função ela é decrescente. Aí, quando você cortar os logs, a desigualdade tem que inverter. Se é maior, vira menor. Se é menor, vira maior. Ah, Jess, se tiver um sinalzinho de igual aqui, no problem. Mesma coisa, tá? Sinalzinho de igual, não vai mudar nada. Beleza? Suave. Eita! Gente. Curtiu? Gostou? Compartilha! Porque a nossa aula de logaritmo chegou ao final. A nossa jornada pro log se encerra aqui e eu te convido para assistir a aula bônus que nós teremos aqui, onde iremos fazer 5. Quantos? 5 exercícios de logaritmo do Enem e da FUVEST. Beijão no coração de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau!